No bater dos sinos, uma lembrança. De um modo geral, as igrejas nas cidades remetem ao início de uma história. E não foi diferente em Uberlândia. Antigamente, o local era mantido pelos fiéis, uma espécie de patrimônio religioso. Dos patrimônios religiosos, que eram terras doadas pelos fazendeiros da região para uma devoção, que era a forma que o governo exigia que para uma igreja ser matriz, ela precisava comprovar que ela tinha meios de se sustentar. E essa doação do patrimônio, que era aforado, alugado para quem quisesse morar ali, era uma forma de fazer essa manutenção. Então a gente observa que todas as cidades que se formaram durante o século XIX aqui na região são constituídas neste território, pertencente à igreja, e por isso que a gente vê sempre que a cidade surge em volta da pequena capela, que eventualmente pode ser matriz. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, inaugurada no ano de 1931, é um dos pontos turísticos da cidade. Outras construções desta natureza chamam a atenção pela simplicidade. A Paróquia Divino Espírito Santo é um exemplo disso. Fundada na década de 80, o local conta com 2 espaços encantadores. O altar foi arquitetado pela renomada Lina Bolbardi e, ao lado, um museu repleto de obras valiosas da Igreja Católica. Esse projeto condiz com a estrutura e com o encaminhamento daquilo que seja este encontro. Você vê que essa forma circular, né, ela ajuda muito a estarmos em grupo, uma comunidade reunida. A própria simplicidade, né, te eleva àquele que é belo, né, mas que se manifesta no simples. Os registros das primeiras igrejas de Uberlândia estão no distrito de Miraporanga. Hoje, numa pracinha da cidade, os vestígios da igreja de Santa Maria, construída no século XIX. Restaram apenas um chafariz e uma cruz. Segundo os moradores de Miraporanga, esta igreja foi feita para os escravos. Ela foi construída na primeira metade do século XIX, em 1852. E depois da igreja de Santa Maria, ela é considerada atualmente a igreja mais antiga da região. Dona Clemilda tem 70 anos e há 14 mora bem do ladinho da igreja. Experiência que rende histórias. Antigamente eu limpava, mas depois que eu adoeci das pernas, aí tem uma faxineira aí, botaram, mas era eu que fazia e não cobrava nada, era meu prazer de fazer limpeza. A história que começou numa pequena região, hoje tem grande importância para Uberlândia. A arquitetura religiosa é parte da memória da cidade. Elas têm que ser preservadas porque são os documentos sobre este momento, né? Então, a de Miraporanga, aqui na região que é a mais antiga, no município de Uberlândia, que mantém as técnicas construtivas tradicionais, os formatos, a mesma implantação. Então, preservar a igreja de Miraporanga é fundamental para a nossa memória, porque é ela que reflete, que incorpora essa história, o processo de criação dos núcleos urbanos que se acontecem a partir da construção dessas igrejas. O ser humano, sem a sua memória consciente, né, sem ter a consciência daquilo que é a sua história, daquilo que ele constrói, ele se perde. É importante nós olharmos para ver toda a construção, né, as marcas que nós vamos deixando neste tempo, né? Então, tanto no museu,
quanto a própria arquitetura da igreja, né? A Igreja Divino Espírito Santo Cerrado, é essa marca no tempo que nos diz: